Lefi é suede, aí o lela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém. O nosso tema hoje é um fortalecimento espiritual, ainda mais nos dias odiernos. Eu sempre afirmo que luta e aprendizado nos faz de aluno a professor, porque passado ele não pode fazer parte do nosso presente nem do nosso futuro, a não ser para de aluno formos professor, para ensinar a outros não entrar na mesma adversidade, na mesma rua sem saída, para dar orientação prática, agora já tendo a própria experiência. Então, o passado, ele não pode fazer parte do nosso presente e do nosso futuro. O passado a gente não muda, mas nos faz melhor para o presente e para o futuro, sim. Então, o nosso tema vai estar baseado hoje em 2 Coríntios 4, 17 e 18, que vai nos afirmar que, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, são efêmeras, são passageiras, e as que não se veem são eternas. Por isso que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, a convicção, a certeza daquilo que nós aguardamos que estará acontecendo. Para entendermos melhor, o primeiro passo, como está em 2 Coríntios 4, versículo de 7 a 9, para nos fortalecer e permanecer em nossa fé, que torna-se inabalável. Como é isso, pastor? Porque a palavra de Deus diz que temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder de Deus que está em nós, isso se vê dele sobre os que nele confiam. Porque em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, também abatido, mas não destruído. Por quê? Conforme eu já disse, Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. E ele ainda afirma para nós, em 1 Coríntios 10, 13, que não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus. Por quê? Que não nos deixará tentar acima do que podemos suportar. Como é isso, pastor? A palavra de Deus diz que antes, conforme vem a tentação, dará também o escape, para que possamos suportar. E é nesse fortalecimento de Deus que nós temos que manter sempre diante de tudo que se vê. Essa é a nossa realidade. Aqui em 2 de Pedro, também, no capítulo 2, no versículo 9, fortalece a nossa postura. Aí ele diz: assim sabe o Senhor e livra da tentação os piedosos e reserva os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Então a formação dessa postura é que ele preserva e fortalece a postura dos piedosos e nos livra. Para você ter um entendimento também, como está em Romanos, capítulo 5, versículo de 2 a 5, que também nos diz que, pela qual também temos a entrada pela fé, e esta é a graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, não de homem.
Não somente isso, mas também nos gloriamos, presta bem atenção, nas tribulação, sabendo que a tribulação produz paciência, paciência, experiência, a experiência, a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em vosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Assim, podemos dizer que somos cheios do Espírito Santo de Deus, quando suportamos, não fraquejamos, porque o Espírito de Deus aí estará doutrinando o nosso. Isso, quando ele começa a doutrinar o nosso, damos a condição de termos discernimento de Espírito, atuando em nossos frutos do Espírito Santo de Deus, em nosso espírito, que agora já, estando doutrinado por ele, esse é o equilíbrio da ação cristianizada em nossas vidas. É a confiabilidade, eu posso afirmar assim, em Deus. E deixando as atitudes, as condições luciferianizadas para trás, que são destrutivas. A palavra de Deus mesmo afirma que um pouco de fermento leveda toda a massa, a má conversação corrompe o bom costume. Então, é não se envolver, tá? Por isso, essa ação, essa atitude luciferianizada, que são destrutivas, enlouquecedora, são aborrecedora naqueles que não têm essa confiança em Deus. E a nossa esperança é nele, porque na realidade fica vulnerável ao vírus da raiva, ao vírus do ódio, da contenda, da rivalidade. E nós temos que nos fortalecer na graça e no conhecimento da palavra de Deus, sabendo, conforme eu já disse, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas as livra-o. Então nós temos essa base fortalecedora da confiabilidade desse socorro, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso não devemos temer o mal. A palavra de Deus nos afirma: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, já que nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principado e potestade, porque o nosso Deus já está lutando, pelejando por nós. Quantos livramentos, quantas situações que nos é dada dentro desse fortalecimento, né? Que a tribulação, ela produz para nós um peso eterno de glória, conforme diz a palavra de Deus, que é muito excelente na gente, né? Então a gente torna-se inabalável porque a palavra de Deus nos fortalece. Esse tesouro em vaso de barros, que somos nós, que é essa excelência que o poder de Deus é derramado sobre nossas vidas, essa confiança que temos, porque em tudo realmente somos atribulados, mas não angustiados, porque sabemos que ainda que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos. Ainda que andamos pelo vale da sombra e da morte, não temeremos mal algum, porque a vara e o cajado do Senhor é que nos fortalece, é que nos protege. Então, por isso que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados. Quantas histórias bíblicas você viu de perseguição que parecia que estavam solitários, desabrigados, mas o socorro vem do Senhor.
porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E prosseguem, porque não fica desanimado com as perseguições, com as perplexidades de luta. Não ficamos abatidos nem destruídos, porque o nosso fortalecimento é esse Espírito Santo de Deus que nos ajuda nessas aflições que teremos que passar. É por isso que eu falo que de aluno passamos a professor, que a luta para o cristão é um aprendizado, é um ensino de saber se coadunar, se ajustar e confiar no Senhor. Que fica essa palavra reflexiológica nessa tarde de bênção tão gloriosa. Esse fortalecimento espiritual para você que talvez se sentisse desanimado, desabrigado do conforto de um parceiro de oração, de uma visita, talvez que você esteja passando por um problema. Mas eu te digo que a luta é o aprendizado para te fortalecer, para você depois ser um gestor, um orientador, como foi o nosso amado irmão José, que se tornou um grande psicólogo dentro das lutas que ele teve que passar nesse aprendizado para Deus o exaltar no momento em que é de Deus. É por isso que esse aprendizado da fala do profeta Isaías eu tomo como referência na minha vida hoje, que os nossos pensamentos, nossos caminhos não vão se coadunar com os de Deus, porque a gente é muito ansioso e a ansiedade, ela mantém uma desestabilidade da esperança. A esperança é o elfo no grego, que significa seguir em frente, é permanecer firme em meio a tudo que possa surgir a acontecer. E os que confiam no Senhor têm essa fortaleza, se abrigam nele, porque Ele é que nos fortalece, Ele é que nos guia, nos orienta. Por isso essa coinonia, de ter essa intimidade, dessa relatividade, que hoje nós temos que ter, não só quando precisamos, quando estamos frustrados ou atribulados, mas é o nosso cotidiano, orar a Deus, ler a sua palavra, buscar o discernimento, pedir Ele os dons espirituais, os frutos do Espírito Santo, doutrinando o nosso espírito, para que possamos suportar, para que possamos estar firmes, revestindo de toda a armadura de Deus, que é a palavra desse ensinamento que nos fortalece. Mas eu afirmo que Lefi é suede ayalela mema, fiel é Deus, aleluia. Que fica essa palavra reflexiológica, orientadora, fortalecedora espiritualmente para ti, nessa tarde de bênção, nessa tarde tão gloriosa. Que Deus os abençoe.